para ele vai receber, né? Aí ele compartilha. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio abcnews.com. Espero que não esteja faltando nada para que eu não tenha que sair do lugar. Às vezes acontece. Afinal de contas, hoje, desde quando começou a pandemia, André, eu sou contra a regra, eu sou o cara que limpa, eu sou o cara que entrevista, faz a pauta. Não tem jeito. Agora a gente tem que deixar o povo em casa, e quem está em casa vai trabalhando de casa, mandando os trabalhos. De vez em quando passa aqui, 1 ou 2, não fica mais de 2 pessoas aqui na sala, porque por conta da pandemia. E aí eu estou também aqui fazendo de tudo um pouco. Então a gente já está na Rádio abcnews.com, a gente também agora entrou ao vivo, já começou a entrar algumas pessoas no Facebook, né, para poder prestigiar aqui o nosso amigo André da Sacola, que eu vou fazer uma apresentação melhor, né, lógico, o cara tem um know-how aqui completamente extenso aqui, e a gente vai, né, o André Sacola que já foi aí, o nome de batismo dele, na verdade, é Alexandre Ferreira, né? André Alexandre Ferreira, olha só, né? E aí os apelidos vêm, os codinomes vêm. Ele tem 25 anos que ele chegou aqui em Diadema, 25 anos também que ele é casado. A esposa é de Diadema, então? A esposa é do Paraná, mas a gente se conheceu na empresa qual eu trabalhei, na Vitran. Beleza. E aí tem 3 filhos, né? Seu primeiro emprego, olha só, de carteira registrada foi aos 14 anos de idade, né? Olha só como o brasileiro começa a trabalhar cedo. Eu acho que pela lei, acho que você não pode nem trabalhar aos 14 hoje, né? Não, hoje não. Então ir por fora, não posso, tem que estar mais atento com isso. Ó, aos 14 anos começou a trabalhar, ele vai falar qual foi as empresas e tal, né? E aí, assim, foi tocando a vida dele, e bacana que assim, você também tem uma veia empreendedora aí, e também montou, depois de ter trabalhado registrado em empresas, você montou aí umas 2 empresas também, que você vai poder falar um pouquinho aí. Mas o fato que hoje o André da Sacola é pré-candidato a vereador em Diadema, né, e vai aí também esboçar um pouco aí com relação a esse projeto dele, que não é o primeiro, mas está aí. O André, que quem conhece ele aí, é um cara bem educado, simpático, né? É um cara da paz. Nunca vi ninguém falar mal do André. Nunca vi falar, pô, André é isso, André é aquilo outro. Eu conheço ele, eu acho que tem uns 4, 6 anos, né? Pô, desde o começo do jornal, 10 anos já. E, pô, sempre tivemos uma amizade bacana, né? Conversamos, batemos bastante papo sobre política. Esse é o André, quem está assistindo aí, que conhece ele aí, aproveita e compartilha, até o concorrente, eu tenho certeza que vai compartilhar, porque gosta de você. É verdade, Elias, você nunca usou umas palavras tão boas igual agora. E lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, na radioabcnews.com, você pode ficar aí entre as duas e prestigiar a entrevista de hoje. Mas é isso aí, André, boa tarde aí, e obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui e ceder essa entrevista aqui para a gente poder entender um pouco quem é o André, o objetivo do nosso programa, do programa que eu criei, né, esse ano, toda essa estrutura de lives, antes de começar a pandemia, já era um projeto que a gente tinha e eu comecei em janeiro. E a gente teve o azar que começou a pandemia e a gente teve que parar também. Mas era um projeto que a gente já ia entrar e deu muito certo com as entrevistas dos pré-candidatos a prefeito, aí a coisa foi crescendo e paramos os jornais impressos também, mas vamos voltar com os jornais impressos. Então a gente hoje tem essa estrutura, a rádio, o jornal, e agora com as lives que está fazendo sucesso e todo mundo na internet, né? Mas é isso aí, o objetivo nosso é justamente esse, trazer as pessoas para poder falar quem elas são. A gente gosta de contar a história de pessoas, então, às vezes o cara fala, mas quem é o André Sacola? Agora você vai conhecer, quem não conhece vai conhecer, depois vai ficar disponível no Facebook, você vai poder ir lá assistir, pelo menos você vai saber se ele é de Diadema, quanto tempo ele mora em Diadema, se ele é pai, se ele tem, entendeu? Se ele é casado, e também entender um pouco da vida política dele. Esse é o objetivo das nossas lives, do jornal também. A gente sempre contou a história de pessoas, e nada diferente do que estamos fazendo aqui agora. Então, boa tarde, já falei demais, se apresenta um pouco aí, André, fala um pouco de você, como é que tá as coisas nessa pandemia também. Boa tarde, Elias. Primeiro quero agradecer a Deus, agradecer a você por estar dando esse espaço. Eu sempre digo que eu sempre agradeço muito as oportunidades e não vai ser diferente hoje aqui com você. Quero agradecer também a minha família, Elias, que está junto comigo sempre, está sonhando meus sonhos. Agradecer muito o grupo, né, de amigos, né, que hoje
que vem aí levando o nosso nome aí para uma pré-candidatura, e a gente não pode esquecer, porque estão levando de coração, entendeu? Não estão assim por interesse, né? E eu fico muito feliz ali, todas as oportunidades que eu tive na vida, por mais que já tive algumas dificuldades até de não ter pai, né? Não fui criado com a minha mãe, fui criado no interior com a minha avó, eu sempre tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas de uma maneira geral, porque, cara, não vamos perder a oportunidade. Você falou alguma coisa agora do início, já me deixou até me quebrou, porque é uma coisa que eu sinto de verdade, que eu não tenho inimigo em nenhum lugar, e eu respeito. Cara, eu respeito a todos. Eu, na verdade, assim, eu respeito a democracia. Eu não gosto muito da palavra respeito, porque eu acho que ela é atitude. Se você tem uma boa atitude, você é respeitado. Elias, cheguei em Diadema, na verdade, já conhecia Diadema nos anos 90, mas eu vim morar em Diadema em 1995, quando eu casei. E posso te falar uma coisa assim para você. É uma cidade que me enche de felicidade. Eu, como comerciante, Elias, talvez poucas pessoas vão falar isso daqui. A gente sofre alguns preconceitos. Pouca gente sabe disso. Hoje está muita gente falando de preconceito, mas a gente sofre muito preconceito. Quando a gente, por exemplo, hoje o ramo que eu trabalho é de compra e venda de veículo. Quando a gente vai ver um veículo e fala que é de Diadema, muitas vezes as pessoas têm um olhar diferente, né? E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é orgulhar dessa cidade e do lugar que a gente mora, porque se a gente gostar do lugar que a gente mora, a gente vai cuidar. A gente estava até falando da questão de empresários. Eu quero mandar um abraço para o Pamed, que deu uma reformada no Alvorada, é um parceiro nosso também. E, pô, parabéns, a gente fica orgulhoso quando a gente vê que o cara investe na própria cidade, que é o que você falou. A gente tem esse preconceito com Diadema, o pessoal tem esse preconceito quando você vai falar de Diadema, mas a gente vê que muitos diademenses, eles estão aqui, eles fomentam a cidade, trabalham na cidade. Você é um exemplo também disso, né? Entendi. Tá aí, tem a sua empresa, não é a primeira também, e você leva o nome, né? Acho que foi ontem, eu estava conversando com alguém e falou assim, Diadema já foi de todo lugar, já foi de São Bernardo, já foi de Santo André, já foi de São Paulo, todo mundo foi largando ela, né? Mas estamos aqui, né? Diadema está aqui bem viva, com quase mais de 400 mil habitantes, né? E fazendo a diferença aí, até para as outras cidades, como exemplos em várias questões, né? E uma delas é o empresariado de Diadema, do qual você faz parte, que está aí gerando emprego, né? Gerando renda e trazendo benefício para a cidade também, quando você paga seus impostos. Então é isso, Diadema não é uma cidade que foi largada não, pelo contrário, foi uma cidade aí que abraçaram ela com muita força. Então, Elias, eu defendo essa cidade. Defende. Eu tenho feito, algumas pessoas me acompanham aí no Facebook, eu tenho feito uma divulgação para todo pequeno empreendedor, né, que tem a sua lojinha, que tem um açougue, que tem um comércio de material de construção, enfim. Mas também eu faço também a divulgação do pintor, do gesseiro, do pedreiro, para que a gente possa estar fortalecendo o comerciante da nossa cidade. Porque eu dou o exemplo assim, não vou citar nome para não ficar, mas assim, eu conheço ali alguns comerciantes em Diadema, que era ele e a esposa. Hoje tem 5 funcionários. E por mais que essa epidemia atrapalhou, não mandou ninguém embora, né? Eu conheço, tem uma loja de celular que é ele e uma funcionária. Ele gera renda para a família dele e para a funcionária, que também tem a sua família. Então, esse tipo de coisa é disso, a gente fortalecer, né? E eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas, talvez assim, falando mal da nossa cidade, né? Até dando, por exemplo, nós temos aqui hoje, Elias, por volta de 52 lojas de veículo. Bastante. E as pessoas saem para comprar carro em outro município. Será que nessas 52 lojas não tem o veículo que você quer? A moto, o carro que você quer? É um exemplo, né? Como tem nas comunidades hoje, Elias, tem muita gente fazendo salgado para vender,
doce, crochê, uma série de coisas. A gente só precisa saber e fazer uma cadeia produtiva para que essa economia gire aqui, na verdade. Agora, com a pandemia, a gente descobriu o quanto tem de pessoas informais aí, né? Só de recebendo aí auxílio emergencial, por exemplo, parece que eram pessoas fantasmas nesse mundo. Quer dizer, que também faz a economia da cidade mover, crescer, enfim. Eles fazem parte e agora, mais do que nunca, descobriram que as pequenas empresas, era sabido, mas se falou muito disso, que é o que move a economia, não é as grandes empresas que, apesar de contratarem lá 200 mil funcionários para cima, muitos outros números, mas o informal, a pequena empresa está aí fomentando o Brasil, não só a cidade, mas o Brasil inteiro. Mas vamos continuar lá, André. Eu queria que você falasse um pouco aí da passagem a partir dos 14 anos que você começou a trabalhar nas empresas que você passou até chegar a ser um empresário também. Olha, Elias, queria falar para todos os ouvintes que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo via Instagram, né, no Facebook. Elias, como eu disse no início, eu fui criado no interior. Eu cheguei aqui com 13 anos, né, e eu vim trabalhar. Com 14 anos foi meu primeiro emprego. Foi na Companhia Brasileira de Distribuição. Os mais velhos aí vão lembrar o famoso Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Supermercado Pão de Açúcar, tá? Supermercado Pão de Açúcar, porque as pessoas talvez mais jovens não vai saber. Que é a rede extra hoje, né? Vamos dizer assim, antigamente. Mas tem Pão de Açúcar ainda, né? Acho que tem, né? Ficou mais seletivo, eu acho. Honestamente, eu não sei te dizer. Acredito que sim. E eu morava ali numa travessa da Avenida Indianópolis, né, ali em São Paulo, em 88. E aí, Elias, eu entrava nesse Pão de Açúcar, cara, às 5:50 da manhã. Então você imagina uma criança 14 hoje, anos de idade. 14 anos, eu pegava o metrô ali na Estação São Judas, descia na Praça da Sé, que eu trabalhava numa rua chamada Francisca Miquelina. É uma travessa da Avenida Maria Paula, onde que tem um fórum ali da João Mendes. Ali. Sei. Então eu passava ali de madrugada, Elias, e ali de madrugada, olha... É assustador? É assustador. Porque você vê de tudo, porque muita prostituição, você via tudo ali. E tava, né, lá um garoto de 14 anos. 14 anos, indo todos os dias trabalhar ali e voltando. E aí, um amigo, né, arrumou para mim um emprego na Vifran, que é uma gráfica, né? Fazia sacola de papel. E a gente entrou lá como ajudante, né? E eles, assim, eu fui recebendo oportunidade. Eu não costumo perder oportunidade, entendeu? Eu fui recebendo oportunidade dentro da empresa, fui melhorando. E num determinado momento, eu resolvi sair da empresa porque eu vi um caminho de fazer acabamento de sacola. Eu falei, vou montar. Porque na época eu comecei a vender algumas sacolas, fazendo para mim mesmo, mandando imprimir fora, algo assim, fazendo no silk screen. E aí, fazendo acabamento para alguns vendedores que saíram da mesma empresa e foram montar suas empresas. E aí a gente começou. E aí, até no meio do caminho aí, onde tem uma palhazinha aí, eu trabalhei na Metagal, que eu entrava também às 6 às 2 e trabalhava numa empresa chamada Tradição Embalagens, depois que eu saí da Vifran, que eu era encarregado lá, e ainda fazia acabamento na minha própria residência. E dividia, aí tinha 2 Kombi. Então, assim, foi um trabalho intenso, grandioso, cansativo também, mas que eu conquistei meus objetivos. Eu vejo, tenho meu filho que está aqui, que está se formando, né, minha filha, tem um outro filho, que trabalha numa empresa, e tudo isso, Elias, acho que deu bagagem para a gente estar no meio político, porque eu sempre gostei muito das pessoas, eu sempre gostei muito do lugar onde eu moro. Quando alguém fala de Diadema, eu acho que está a mesma coisa que está falando de mim. E aí, um dia num bate-papo, já faltando, encerrando assim, o doutor Sidney me chamou um dia e falou, por que você não sai de candidato? E a gente resolveu sair.
E foi uma experiência grande. Depois também eu tive uma oportunidade de fazer parte do grupo do prefeito Lauro, junto com o vereador hoje, Marcos Michos. E aí a gente veio pegando essa bagagem, né? Veio pegando essa experiência, né? Então, eu sempre digo, Elias, que assim, eu passei pela educação, eu aprendi muita coisa lá, eu vi muitas coisas boas. Vim para a assessoria com o Marcos. Eu aprendo a cada dia, tanto com o Marcos como qualquer outro vereador lá da oposição, situação. Graças a Deus a gente tem um bom convívio com todos. É aquilo que você falou no início, me deixou meio quebrado, porque eu realmente, assim, eu procuro fazer de todas as maneiras. Eu nunca tive uma briga com o vizinho, só para você ter uma ideia. Nunca tive. Porque assim, eu sempre tento conversar, dialogar. Até você morar num prédio, num apartamento. Por isso que eu falo que eu não quero morar em prédio, eu quero morar ali no meu lugar mesmo ali. E é um sonho, cara. É aquilo que eu te falei, assim, a gente fica nervoso de estar aqui na sua frente, mas mais uma vez quero te agradecer pela oportunidade, né? Porque abrir esse espaço sempre é muito difícil, né, Elia? E eu sempre falo para as pessoas, quando alguém abre o espaço para você, aproveita com honestidade, com sinceridade, porque nada mais importante que isso. É o que eu tento passar para minha família, é o que eu tento passar para todo que convive ao meu lado. Porque se eu falar uma mentira para você, Elias, daqui 1 ano eu vim aqui e você me fazer a mesma pergunta, eu não vou saber responder. Mas se eu falar a verdade para você, daqui 10 anos você voltar a fazer a mesma pergunta, eu posso até responder de uma maneira diferente, mas o sentido vai ser o mesmo. Então, eu procuro muita gente da política, Elias, e você tem uma experiência, você está aí no meio, você conhece todo mundo, você sabe que muita gente fala na política assim, olha, você tem que mentir, depois é depois. Depois é depois. Cara, eu falo sempre isso, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Muitos se perpetuam assim, né? Eu, André, não consigo, é de mim, entendeu? Eu acho que se for para mim participar de alguma campanha só fazendo esse tipo de coisa, Elias, não vai ser bom. Tanto é que, Elias, olha, você vê bem, no gabinete do Lauro, quando era vereador, hoje tem 3 ou 4 pessoas que daquela época que são candidatos. E serão candidatos. E são todos meus amigos. Tem a Cris, quero mandar um abraço para ela, tem o Toninho, tem o Bahia. Então, tem eu. E assim, eu não tenho problema com nenhum. Outros estão totalmente de um lado, eu estou do outro. Mas assim, eu não tenho problema com ninguém. Porque eu sempre respeitei a maneira de ser de cada um, entendeu? E aí, nessa história toda, André, você resolveu ser empreendedor, de funcionário a empresário. É difícil dar um passo completamente diferente, por mais que você esteja engajado, é uma pessoa inteligente, lógico que você mas tem a dificuldade, você está entrando num mundo diferente. De funcionário a patrão, ou pelo menos a começar a empreender, começar um projeto de empresa no Brasil, até que não é fácil. Como foi para você? Olha, Elias, foi tudo muito difícil, porém você tem que ter determinação, você tem que ter foco. E você tem que segurar essa oportunidade. As pessoas têm a característica, Elias, de ajudar. Até aquele que está começando. Se você olhar de uma maneira geral, as pessoas têm. Né? Hoje você está aqui, hoje eu vejo que todo mundo quer vir aqui. É aquilo que você falou no início. Você começou com um projeto, veio e está cada dia. Hoje, quem é que não vai querer vir aqui no seu programa? Todos vão querer. É a mesma coisa de uma empresa. Se você trabalhar com honestidade, com sinceridade, mostrar. Elias, passo tantos jovens que trabalhou comigo, eu acho até uma pena em algum momento, né, eles não ter mais oportunidade. Mas graças a Deus, eu sempre encontro com eles na rua, todos eles hoje, Elias, têm sua família, são trabalhadores, e eles são gratos comigo também, mas eu falo, vocês não fizeram nada para mim, vocês só trabalharam para mim. Não, mas você foi importante. Isso não tem preço, Elias. Porque quando eu comecei, você sabe que a gente não começa com dinheiro, porque eu nunca vi pobre começar com dinheiro empreender, entendeu? Mete as caras e pronto. Mete as caras. E foi desse jeito. Não, vamos ali, vamos aqui. A minha esposa me ajudou demais, entendeu?
E aí a gente começou ali, faz sacola de madrugada. Elias, eu saía daqui, só para você ter uma ideia, eu prestava serviço para uma empresa que era lá de Cajamar. E o que eu fazia? Eu trabalhava o dia, saía de casa por volta de 4 horas, 4:30 da manhã, ia lá, abria 7 horas, descarregava lá, carregava para estar aqui às 10 horas da manhã, e essa rotina foi início. E eu não tinha número de funcionário para isso, mas eu queria vencer. Eu sabia disso. Hoje, semana passada eu postei até na minha rede social, uma amiga que eu encontrei, que hoje é dona de uma farmácia, chama Márcia. Olha que coisa legal. Ela falou assim, André, eu trabalhei com você fazendo sacola com você 5 anos. Você me ajudou demais. Hoje eu sou dono dessa farmácia. Eu me informei com aquele dinheiro que eu ganhava com você. Por isso que eu tenho um sonho da renda em casa, Elias. Eu acho que muitas pessoas... Eu acho assim, será que um jovem de 15 anos, 16 anos, ele não pode estar fazendo algum serviço dentro da sua casa? Eu não sei, eu acho que não... Sabe, assim, eu levava serviço para as pessoas fazerem em casa, fazia a mãe, mas eu via aqueles jovens até menor, ajudando ali a mãe a fazer, para poder dar uma produção. Então, para mim, eu acho que tudo está no trabalho, Elias. E na honestidade. Para mim, eu acho que para qualquer um que vai começar, no empreendedor, hoje que vai começar, é qualidade, honestidade, que você vai vencer. Hoje, Elias, eu penso assim, até falando já, parece até de um projeto, né? Eu acredito, Elias, que nós estamos passando por um meio que as pessoas estão abrindo muita loja digital, né? Muita loja online, por internet. Só que as pessoas têm que também ter, Elias, saber que tem uma responsabilidade, um prazo de entrega. Por isso que eu acho que a gente precisava disponibilizar um curso para essas pessoas que estão abrindo suas lojas via internet. Porque quando você vende, Elias, tem um cliente do outro lado, mas você vende, mas não é você que entrega. É um terceiro que entrega. E talvez a pessoa ela não sabe fazer esse trabalho. Então, acho que a gente tem que dar um suporte, né? Para que esse novo empresário, essa nova empreendedor, ele consiga ter sucesso. Né? De repente pode ser um projeto de lei do vereador eleito aí. Então, olha só, isso é fundamental. Olha só como você é um cara querido. A gente está aqui 18 minutos, 16, né? Por aí, alguma coisa assim, e já tem um monte de comentários, só abraços e tal. Enfim, a gente está aí no Facebook. Obrigado a todos que estão acompanhando no Facebook do Grupo ABC News e pela Rádio abcnews.com também. Falando que a Rádio abcnews.com a gente vai começar a fazer uma programação exclusiva para levar o pessoal para lá. Por exemplo, a gente está há 3 meses com o João Carlos Santana, jornalista, radialista de primeira mão, já passou pela Rádio Globo e CBN. Ele faz um programa aqui todo sábado, há 3 meses, às 18 horas de rock, sabe tudo de rock nacional, internacional. Quem quiser acompanhar ele, às 18 horas no sábado, ele está lá com um programa exclusivo todos os sábados. E também a gente tem o Herbert Schutzer, é um nome alemão, que ele faz comentários político às 8 da manhã e às 19 da noite, todos os dias. Quem quiser entrar na radioabcnews.com, que terminar aqui, já vai ter lá o João Carlos Santana com reprise. Porém, o sábado é exclusivo, todo sábado. E assim que começa um projeto. Né? A rádio também é um projeto novo, tem de novembro para cá, 6 meses, alguma coisa assim, mas a gente já ganhou audiência também. Né? E aqui, quero falar um pouco das redes sociais, né? Porque está aqui, parabéns, André, obrigado por aceitar o pedido dos comerciantes do Jardim da Mar de sair candidato a vereador. Tamo junto, meu vereador André Sacola. Esse é o Jet Motos Celso. Jet, né? Jet Motos. Jet Motos, é né? muito parceiro. Parabéns, André, Jaqueline Lima. Boa tarde, Elias. Boa tarde, André. Bobô do Box. O que ele fala aqui? Estamos juntos, meu amigo. Bobô do Box, conhecido também. Luiz Fernando. Né? Acho que você conhece o Luiz Fernando. Não vou falar sobre o apelido dele, não. Gordinho. Esse é um cara que acompanha nossas redes. As nossas entrevistas. Obrigado mais uma vez, Gordinho. Boa tarde, amigos. André da Sacola e Elias Lubac. Aqui é o Gordinho dos Animais de Diadema. Você é a favor do ambulatório
municipal veterinário, essa é a briga dele aí, né? Sou a favor, sim, sou a favor. Deixa eu até responder para ele. Eu acho que eu venho aí acompanhando o trabalho do Godinho, essa bandeira que é muito importante. Talvez as pessoas, né, falam o seguinte, quando vai falar em alguma coisa assim, mas não está dando conta nem de atender o povo, quer abrir clínica para animal. Não pode nem falar isso mais hoje. Hein? Entendeu? Animal então, também tem vida. Animal precisa, também tem, não, adoece. Precisa. Cara, eu dou os parabéns para ele por estar levantando essa bandeira. Acho que a cidade também precisava de uma praça pet, igual eu já vi em São Paulo. Eu acho que é uma coisa interessante. Ideias, tem que trazer ideias que já foram feitas, que já é um projeto concreto. Né? Eu acho que não, a gente... Eu vejo o seguinte, Elias, o que é bom, cara, independente de quem vai estar eleito, é bom, vamos abraçar. Isso independe. Não, vamos copiar, desde que seja bom, não tem problema algum. A Cíntia Ana Costa, sempre comprometido em ajudar quem procura. Parabéns. Caro parceiro, parceiro de verdade, que bem verdadeiro da nossa cidade. Vamos fortalecer o André, Rafael Vicente. Este é o do lado do povo. Tamo junto, André. Parabéns, Ricardo Nascimento, Rafael Vicente de novo. Esse eu conheço antes de vir morar aqui. E ele escolheu Diadema para viver. E sempre fez muito pelo bairro e age de fazer mais ainda. Né? Uma coisa assim, ó, Alexandre Oliveira. Né? O Jonas, parabéns, André. Castro Rodrigues, parabéns, André. Estamos juntos. E por aí vai. Muito bom, André Sacola, Marcos Michos, olha aí, ó, tá aí, o pré-candidato a prefeito aí, mandando muito bom para você. José Roberto Souza, esse é o meu pré-candidato. Romero, boa tarde, Elias e André, boa tarde, Romero. Gilson Menezes Júnior, André da Sacola, grande amigo. José Roberto, honestidade e seriedade, e por aí vai, cara, ó, bastante coisa chegando. Teodósio Gregório da Silva também, boa tarde, excelência. Ele gosta da excelência. O Edmilson Batista, o Bahia, vamos para a política, né? Vamos trabalhar, vai começar a política de fato. Tem muita gente questionando, mas vamos falar de política agora? Vai ter eleição em outubro. A gente precisa trazer as pessoas para que vocês, eleitores, conheçam, ver quem é o melhor. Se não vai votar no André, se não vai votar em quem veio aqui, mas pelo menos você está vendo. De repente você fala, agora eu não voto mesmo dele, né? Mas enfim, de repente você já tem aí uma peneira, você já pode falar, pô, o cara tem isso, ele falou aquilo, tem uma história também. Porque hoje, o cara, para ser candidato a vereador, precisa de um partido político, né? Ainda é assim. Mas, assim, é bom você conhecer quem é ele, lá na essência, como ele começou, né, qual foi a história dele. Acho que isso é muito válido, você entender o ser humano, saber da vida dele, que foi com muito trabalho, com muito suor, né, para poder chegar onde chegou. E isso também faz parte do pacote, que é o que você falou. Você pode contar uma mentira aqui, mas você vai esquecer daqui um ano. Mas se você conta uma verdade, daqui 10 anos você lembra. Então a honestidade tem que fazer parte, não só do candidato, do pré-candidato, mas de todo ser humano. E a gente está justamente fazendo essas entrevistas para saber quem é essa pessoa que quer ser candidato. E agora a gente vai entrar no assunto que é política, que é o qual você domina, o qual a gente conversou já várias vezes. Já várias vezes. E algumas coisas a gente não pode, né, conversar no ar, porque só os bastidores merecem ouvir, não é porque é uma coisa do mundo, mas acho que tem coisas que quem está ainda do outro lado da câmera não merece nem ouvir. Mas, André, vamos lá. Quando você ingressou na política de fato? Ingressei na política de fato em 2004. Né? Nunca pensei em ser político. E aí, né, eu saí pelo partido PTC, Partido Trabalhista Cristão. Em 2004 também, naquela época, pela primeira vez estava saindo o hoje deputado Márcio da Farmácia, o mesmo partido. Nós saímos no PTC, o mesmo partido. Foi eleito ele? Não. O Márcio foi o mais bem votado naquela época, mas não foi eleito, não. Acho que ele teve 2000 e alguma coisa assim, não lembro bem mais, mas não foi eleito. E ali despertou a vontade, Elias, porque assim, quando as pessoas talvez falam, né, acho que é momento de falar de política, e eu respeito a opinião de todo mundo, entendeu? Mas a política ela está no dia a dia. Até a política para combater a epidemia, a gente precisa da política.
Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Tá aí, eu vi pouco tempo, eu fiz até uma postagem, que o prefeito estava aí gritando, aí pedindo para que fosse instalado um hospital de campanha no quarteirão, onde que tem um espaço, né? E infelizmente a questão política talvez não... Talvez não, eu afirmo, com certeza é a política. Tá aí a amostragem, é isso. A gente puxar é a política. Então, é o fato de não ser parceiro do governador, é o fato de não ser parceiro do Orlando Morando. Não é questão nem de parceria, é questão de falar o que está acontecendo e mostrar, escancarar para todo mundo. Então, aí você vê, Elias, nós vivemos numa cidade onde que tem a maior intensidade demográfica do estado de São Paulo. E eu não me lembro, Elias, pode ser que eu esteja cometendo um equívoco aqui, do governador, atual governador, tem vindo na nossa cidade, mesmo sendo a cidade mais próxima do palácio aonde ele região despacha, do ABC, né? Então, eu acredito que com 30, 40 minutos ele está dentro de Diadema. Se ele sair do palácio, está aqui em Diadema. Eu até fiz uma postagem um pouquinho meio pesada, né? Onde que eu escrevi lá algo assim, não lembro bem. Tira o joelho do nosso pescoço, simbolizando lá o... tá. Né, Com relação do deixa a Flórida, gente respirar, né? Tá. Porque é desumano, né? Talvez com a cidade. Então, a questão política, a gente precisa de pessoas para defender a cidade. E é isso, Elias, que me faz sonhar, do tanto que eu gosto da política, mas eu gosto mais da cidade, das pessoas, que propriamente da política. Porque a política, de vez em quando, ela te decepciona, entendeu? É de uma maneira geral, entendeu? A gente vê tem coisas que não dá para fazer. Uhum. Eu entendi isso quando eu tive a oportunidade de trabalhar na secretaria e tem a oportunidade que eu estou trabalhando hoje. Mas tem coisas que dá para fazer. Tem muitas coisas que muitas coisas. Essa é uma delas. Você acha que é tão difícil para um governador já tem um espaço pronto, tudo pronto, tá montando hospital de campanha? Não, se fosse num outro município, com certeza tinha montado. Com certeza. Entendeu? Então, essas tipos de coisa que a gente fica chateado e você fala, mas eu consigo fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer minha parte. E quando as pessoas falam política e coisa e tal, Elias, eu tenho um respeito todos os candidatos a vereador. Um dia eu postei aí que coloquei vários nomes de candidatos que tem na minha região. Eu não vejo problema nenhum. Elias, eu estou colocando meu nome à disposição. Sei que eu estou preparado. E isso, para mim, é que me dá tranquilidade, entendeu? Eu estou preparado. Agora, quem vai me dar a oportunidade ou não é a população. Eu não vejo... Eu respeito a democracia. Sabe por quê, Elias? Falando um pouquinho da política, eu vivi momentos da política nessa cidade que o cara não podia entrar num determinado bairro porque tinha represália, um monte de coisa. Eu espero que não aconteça isso. Né? Nós estamos em 2020. Espero que não aconteça. Espero que as pessoas hoje, na política, né, tem várias ferramentas, a rede social está aí. Só que também tem que tomar um pouquinho de cuidado com a rede social, viu, Elias? Sabe Muito por quê? Cuidado. Você vê alguém colocar foto feia? Só coisa bonita, né? Só coisa bonita, Elias. Colocar coisa bonita é fácil, Elias. Eu vou aqui, tiro uma foto, mas as minhas atitudes, elas são bonitas? Meu dia a dia, elas são bonitas? Então, Elias, eu durmo muito tranquilo quando eu vou para minha casa, porque eu sei que eu nunca prejudiquei ninguém. E eu sei que eu estou preparado, eu sei que eu vou fazer o máximo que eu puder para a gente ter algo melhor. Porque o que a gente vai precisar mais é fiscalização. Elias, eu vou falar aqui brevemente, eu não sei como é que está o tempo aí. Elias, tem tanta coisa para a gente fiscalizar. Esse dia me chama muita atenção. Na nossa cidade, a gente tem uma questão aí da mobilidade urbana, está muito complicado. Porque a cidade não tem lugar para abrir rua, nem isso, nem aquilo. E qual que é o melhor caminho que a gente tem aqui? É imigrantes. Porém, você tem que pagar um pedágio. Elias, eu não sei bem, eu puxei pouco tempo, mas eu não quero falar uma data aqui, para não ter uma coisa mentirosa. Eu acho que é em 2023, 2024, uma coisa assim, que está vencendo esse contrato da Ecovias aqui. Não é justo o povo de Diadema estar pagando esse pedágio. A pessoa fala, dá sim, Elias. Elias, é só cadastrar. Por que nossos carros, os carros
oficiais não pagam. É só cadastrar, Elias. E são 2 pedágios, né? E são 2 pedágios, é só cadastrar, Elias. Eu não vejo tanta dificuldade assim. Acabou o contrato, eu acho que tem que cumprir. Eu acho que tudo na vida é assim, Elias. Tem um contrato. Alguém já assinou, já fez? Já fez, cumpriu. Acabou o contrato, opa, tem que discutir, tem que ter um olhar diferente para essa cidade. Porque eu passo pela Anchieta, Elias, tem várias saídas para diversos bairros. Né? Então, cara, por que Diadema hoje já está difícil? Não tem muito onde abrir uma rua, fechar outra, fazer um viaduto. Diadema não tem. Eu não sou engenheiro para estar aqui afirmando que não tem, mas eu não consigo visualizar esse espaço para poder ter uma mobilidade, tanto sendo que aqui a gente teve aqui diversos prédios construídos na cidade. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar e também tem que trabalhar para isso, Elias. Eu acho que assim, é contrato. Vamos cumprir o contrato? Depois, se tiver como, Elias, tem que cancelar. Se tiver como. Quero deixar bem claro, que senão alguém vai querer falar. O problema é que acostuma, o povo também não fala mais nada, aí vai deixando. Quer saber? Vai ser renovado. A não ser que entre um cara lá, né, e fala assim, não, acabou. Olha, Elias, eu vou te falar uma coisa para você. Se eu tiver oportunidade de brigar contra isso, tá aí. Eu vou brigar. Começou o seu primeiro projeto. O bom dessas entrevistas é justamente isso, porque vai estar aí, está na rede social. Amanhã a gente vai cobrar o André. Exatamente. Não que ele vai conseguir, ele não está falando que vai conseguir, mas ele vai poder brigar por isso. Porque aí você tem mais 20 colegas lá que de repente pode ser contra. Né? Tem toda uma questão. Mas o fato dele já se posicionar, que seria uma das bandeiras dele, amanhã a gente vai cobrar. Se ele tiver oportunidade e não o fizer, a gente vai cobrar outra coisa. E por que eu falo que as pessoas têm que estar preparadas ali para fiscalizar? Você vê bem, eu acho que a gente tinha 2 empresas aqui na cidade, que é a ITCD e a Saned. Eu não estou aqui acusando nenhum amigo que hoje eu até conheço que é vereador Deus da época, mas será que não faltou um pouco de fiscalização em algum momento? Por que essas 2 empresas quebraram? Por que ficaram devendo tanto? Elias, assim, eu sou um microempresário, mas eu sei 1 mais 1 é igual a 2, Elias. Não tem muito segredo, entendeu? Se você vê que um negócio aqui não dá certo, você paga o aluguel desse espaço. Se você vê que você não tem o retorno, como que você vai pagar? Não tem jeito, entendeu? Então não adianta você gastar 1.000, entendeu? Ter uma despesa de 1.000 e ganhar 700. Vai quebrar, vai falir. Isso aí não precisa ser formado em administração. Economia, administração, né? Essas 2 empresas aí, é claro que faltou um pouco de fiscalização um pouquinho melhor. Eu acho que um pouquinho mais de atenção, porque talvez as pessoas achem que nunca vai acabar. É a mesma coisa aquele pai que tem muito dinheiro e talvez deixa para os filhos. O cara fala, não, isso nunca vai acabar. Tem muito, eu tenho 200 casas de aluguel, mas vende uma, vende outra, e assim vai indo, entendeu? Eu acho que a questão pública é muito isso, viu, Elias? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de amor, carinho, não é só querer, sabe, ser o vereador, ser o administrador. Se você faz com amor, com vontade, para ver as coisas melhores, eu não tenho dúvida que... E é com o trabalho que as coisas vai acontecendo, né? Não tem outra forma. Mas, meu querido André, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Você tem que estar num partido e você vai escolher um partido que você, por algum motivo, também tem o mesmo pensamento, né, a mesma ideologia, palavra bem, né, difícil aí para todo mundo, mas que todo mundo se fala todo dia. O fato é, e também não é só o partido, até porque os eleitores hoje estão pouco preocupados com o partido, quer saber realmente quem é a pessoa, o ser humano que está aqui. Exatamente. E que vai conquistar uma cadeira lá das 21. Então você acaba escolhendo também a pessoa que está ali à frente, que vai ser liderança, que no caso do PSB, até então é o Marcos Smith, pré-candidato a prefeito. E por que na questão do Marcos Smith, pré-candidato a prefeito, por que você acha que ele seria o candidato que faria a diferença em Diadema? Olha, Elias, eu vou te falar uma coisa para você. O Marcos, ele está preparado. O Marcos, ele começou como assessor, igual eu.
E ele veio passando por várias etapas na vida. O Marcos foi assessor, né, chefe, e lá atrás, lá como assessor, só para contar uma história, ele já mostrou sua liderança. Porque na época o Lauro queria que todos os assessores fossem candidatos. E ali o Marcos já mostrou a sua liderança, que todos nós falamos, não, tem que ser o Marcos. Tem que ser o Marcos. E aí ele deu tudo certo, ele foi, nós fizemos uma campanha mais para ele do que ele mesmo. Porque ele foi ali, abraçou com o Lauro, com pouca estrutura, né? Com pouca gente, abraçou e coordenou de uma maneira que foi um sucesso. O Lauro foi eleito, ele foi eleito. Isso foi muito bom, Elisa. Olha, analisa bem, falar do Marcos para mim é fácil. O Marcos, após a eleição, o Marcos teve o prazer, né, assim, de pegar uma pasta de muita responsabilidade, que foi ser secretário de Educação. Nós chegamos lá com uma coisa muito difícil, as escolas cheias de mato, manutenção dos prédios das escolares muito ruim, mas a gente tinha que resgatar as mangas e ir para cima, Elias. E isso a gente fez. O Marcos, logo de princípio, ele primeiro implantou uma alimentação saudável dentro das escolas, né? Tirou a empresa que lá estava, contratou as cozinheiras, nutricionistas, né? Melhorou muito a qualidade das escolas. Contratou o coordenador pedagógico. O Marcos colocou um uniforme de qualidade, né? Implantou o programa Matéria Rima, que foi premiado. Diversas vezes, né? Diversas vezes. Então, tudo uniu, ó. Sistema SES de ensino, coordenador pedagógico foi contratado, alimentação saudável. Trato na escola, uniforme de qualidade. Tudo isso fez com que a educação tivesse outros olhares, né? A pessoa olhava um uniforme, que tinha um uniforme que dava aí para as crianças, que era um meizinho ali, estava todo desbotado, estava rasgando à toa. E aí o Marcos já mostrou a sua liderança, a sua capacidade de administrar bem, né? E aí depois ele foi, né, convidado pelo prefeito para ser secretário de governo, ao qual o secretário de governo, talvez as pessoas, para quem não conhece muito, o trabalho dele é como se ele fosse o gerente dos secretários, né? Olha, entregaram 4 creches nesse mandato. O sítio Joaninha, né, se transformou. A cidade, Elias, não tinha ercopontos, não tinha muito pouco, foi criado diversos ercopontos. E isso é o breve. Depois o Marcos veio para ser presidente da Câmara Municipal, fez um trabalho excelente. Então, o que eu falo para você, o Marcos está preparado, Elias. Eu digo, Elias, ano que vem, né, a gente tem que ter um prefeito preparado. Porque assim, ó, vou dar um exemplo aqui de um outro prefeito, eu não gosto muito de falar sobre o nome de outro prefeito, mas vou dizer o caso do Bruno Covas, por exemplo. Não é que ele é uma ruim pessoa, mas a gente aqui não está falando de pessoa, a gente está falando de profissional. Ele se perdeu tanto aí nessa epidemia, fecha a rua, abre rua. O prefeito interino era o governador, né? Então, cria rodízio, descria rodízio. Mas não é que ele não fez aquilo porque ele não... É porque ele não estava preparado, porque ele não sabe. O Marcos sabe, o Marcos está preparado. Conhece a cidade. Conhece a cidade. As problemáticas. Está preparado, passou por todos os setores. Então está preparado. Talvez a pessoa é bacana demais, mas não está preparado. Elias, vamos imaginar como que vai ser janeiro de 2021. Elias, eu estou falando de janeiro de 2021 porque vai ser uma nova administração. Com essa epidemia que teve, com tudo isso que aconteceu, Elias, a gente não sabe como vai estar os caixas de prefeitura,
como vai estar os repasses. Então, tem muita coisa, Elias, que a gente não vai saber como vai estar. E se você não tiver uma pessoa preparada para assumir, um cara que realmente chama você ali, olha nos seus olhos e fala, olha, isso não dá, isso dá, e é uma pessoa respeitada por causa das suas atitudes, não vai, Elias, vai ser difícil, porque ninguém é respeitado, Elias, por imposição. Ninguém. Você pode até, você dá uns gritos aqui comigo, eu posso até ficar quietinho aqui, tá? Mas no fundo, Elias, eu não estou te respeitando, eu estou sendo reprimido. Então eu vou fingir que te respeito. Por algum motivo, por seu trabalho, ou por algum motivo você está deixando ser. Entendeu? Então acho que é isso. E o Marcos ele tem uma característica nesse ponto de ouvir, de saber, entendeu? Eu acho que o Marcos, eu acho que até que ele vai sofrer por um início, assim, porque ele como é muito coração, né? Quer ver a coisa dar certo. Eu acredito não, o Marcos está preparado para ser o próximo prefeito de Diadema. É um pré-candidato nosso que está preparado, entendeu? O PSB tem um grupo muito bom. Eu acredito que assim, Elias, eu sempre falo isso, se Deus não quiser, só Deus para falar, não vai ser. Mas estamos aí. É isso aí, ele é pré-candidato a prefeito, colocou o nome dele na roda viva aí, agora boa sorte para ele, como eu costumo dizer aqui, corajosos são aqueles que se colocam à disposição, não só como prefeito, mas como vereador também, porque não é fácil, ainda mais em épocas de perseguição a políticos, né? Porque hoje em dia, você fez alguma coisa, a internet está aí, é meme, o cara esculhamba você muito fácil. Então, boa sorte aí ao Marcos Michels. E as redes sociais aqui, tem uma pergunta aqui, que eu vou te colocar aqui numa situação, eu não estou conseguindo achar, mas eu já tinha lido ela aqui, que é do pastor Moisés. Ele fala, qual é o melhor vice para o Marcos Michels? Bom, na verdade, isso a gente, é uma decisão assim, do Marcos junto com o PSB, né? O Marcos é aquele que eu falei agora há pouco, ele toma as decisões deles, mas ele também passa para a gente o que está acontecendo. E eu acho que a gente tem um grupo, né? Mas é um grupo assim grande, um grupo aberto, entendeu? Na onde que a gente está analisando todos os nomes, né? Se for que esteja no nosso perfil, na nossa ideologia, que tem essa vontade de fazer uma Diadema melhor, de coração mesmo, a gente, né? Mas um nome assim a gente não tem ainda. A gente está estudando vários nomes. Está sendo discutido. É mais lá para frente, né? Está sendo discutido. E aqui a gente vai continuar um pouco, porque está bombando as redes sociais, como costumam dizer. E a Gleide Said, André Sacola, estamos juntos, 2020. Marcos Michels, mais preparado para o novo prefeito de Diadema, Sandrinho, o José Roberto, e assim vai. Marcos Michels foi o melhor secretário de educação. Quem está falando? O Adelso, e ele fala o seguinte, eu também, acho que foi isso que ele falou, já passou aqui, eu também estou horrorizado com essa questão do pedágio. Então, quer dizer, já tem mais um se for eleito aí para compor, tá vendo? É assim que as coisas vão acontecendo. Né? E política é isso, é conversa, é diálogo. Vamos colocar os projetos, é bom para a cidade. É claro que a gente sabe que nos bastidores deles não é assim, né? O povo já está bem cansado, já sabe como é que funciona mesmo. Quando você vê um projeto aí diferente, que não foi muito bem discutido, você já começa a pensar qual que é o que está acontecendo. Então, uma das coisas que tem que acabar é isso, achar que o povo é bobo, não sabe, ou está querendo se enganar. O povo até cansou de se enganar, né? Então, hoje em dia tem que tomar muito cuidado. Então, é isso aí. André, eu queria que você fizesse uma avaliação e também contasse algum momento histórico da política que você passou, mas assim, o que você pensa da classe política hoje em Diadema e contasse uma história, até de grupos que se formaram numa época dessas que você participou de 2004 para cá, que já são quase 20 anos. É uma coisa inusitada aí de grupos políticos que se juntaram para poder chegar ao poder conquistar aí. É para você ver que é no diálogo que as coisas acontecem. Às vezes, grupos antagônicos se juntam para poder ganhar, conquistar a tão sonhada prefeitura. Olha, Elias, a gente tem algumas histórias, né? Eu acho que
Eu vi, assim, história de vereador que é hoje, que estava num partido, né? Eu não sei se eu posso citar, eu acho que não é muito legal. Não, melhor não citar, não é história. É... Quem sabe, sabe. Mas assim, que saiu na última semana, ali, faltando 2 dias, eu falo última semana, mas era coisa de 2 dias, um dia 45. Ali, e foi para um outro partido, e chegou lá, teve mais voto do que o último eleito do partido que ele estava, e ele está de fora. E se ele tivesse no partido que ele saiu? Ele estava no partido ali 2 dias antes. Então a gente vê. Eu vi várias histórias aí com, né? A mais emblemática assim foi a campanha de 2004, né? Na onde o Zé Augusto ganhou no primeiro turno com 10 mil e poucos votos na frente, e depois perdeu, se não me engano, por 544. Eu não tô sendo. É 500. Eu acho que, se não me engano, foi 544 que é muito pouco, votos, né? Que é muito pouco. Ali eu vi várias coisas, Elias. Ali foi uma coisa assim que, olha, a política tem coisas que assim é inexplicável. Eu lembro que tinha um grupo, né, que estava com o Zé Augusto, né, e que depois acreditou no seu adversário, foi lá para o seu adversário com... A gente não sabe dizer o motivo, né, o porquê. Os bastidores. Os bastidores, né, e viraram aquela eleição. O Adelson, na época, era vice do Zé Augusto, né? Então, assim, foi um momento, assim, acho que histórico na cidade, né? Um primeiro turno você ganhar com mais de 10.500 votos e depois você perder por 544 votos. Sendo que você não... O que fez as pessoas, 10 mil pessoas, mudar o seu voto do dia em 15 dias? Em 15 dias. O que leva, Elias, 10 mil assim? E eu não vi, na época, algo assim que tipo assim, fosse uma bomba contra na época, o Zé Augusto. Que levasse essa mudança. Que levasse essa mudança, né? Eu acho que talvez, Elias, foi o excesso de confiança. Achar que já ganhou. O famoso sapato alto. Eu acho que isso foi uma coisa que eu falo. É a mesma coisa que eu falo hoje, né, Elias? Talvez eu veja eu lá como como se diz, né? Diz que Davi, né, só ficou conhecido quando derrubou Golias, né? Talvez em algum momento eu me sinta assim, entendeu? Porque eu acho que nós estamos com muitos Golias e poucos Davi, mas poucos Davi com fé, com vontade de trabalhar para as pessoas. Eu acho que a gente tem chance. Mas esse foi um momento assim muito foi inusitado. Diferente. Eu espero que esse ano aconteça essas situações também. E principalmente a junção de pessoas que jamais a gente pode esperar. Eu espero que isso aconteça, porque eu acho que a gente quer algo de fato novo, que estimule o cara a votar, principalmente esse ano, que ninguém sabe se o cara vai sair de casa para votar, né? É verdade. Por mais que seja obrigatório. Mas da situação do jeito que está, a gente não sabe quais são as regras que vão fazer. Mas eu acho que o eleitor está esperando esse ano que seja algo diferente, que ele vejam pessoas se unindo quando na verdade eles nunca poderiam, mas sempre pôde. Só que dentro da política as pessoas fazem com que isso não aconteça, que pareça ser uma coisa impossível, né? Então acho que está precisando de uma coisa diferente, é o mais do mesmo todo ano, não tem nada de diferente, você tem que ir lá, sair de casa, votar, e para exercer, né, o seu direito, a sua cidadania. Eu acho que está precisando disso. E mais só de querer empolgar, eu acho que os pré-candidatos a prefeito, principalmente, por mais que ainda não tenha se definido, mas se já colocou o nome, acho que tem que começar a falar de projetos para a cidade. Verdade. Né? Não dá para ficar só esperando acontecer o momento da eleição. Acho que já está na hora de vir discutir, falar de segurança, falar de saúde, falar de educação. O próprio governo, como é que ele já está se projetando ou se preparando para uma volta às aulas? Porque por mais que não tenha uma data, ninguém sabe se vai ter aula, mas tem que se preparar.
para receber essa criançada de novo, para ela poder alcançar o que foi perdido a tempo e dentro do prazo. Não vai ter férias, não vai ter feriado, não vai ter final de semana, tem que começar a falar sobre isso também, né? E é o que está faltando aí com os pré-candidatos a prefeito, falar de projeto. O que eles estão fazendo mais hoje, os pré-candidatos a prefeito e muitos outros, eles estão fazendo o quê? Lives. Se tornaram aí perguntadores jornalistas, né? Então, para quê? Isso tudo para dar visibilidade. Então, acho que não é isso que o cara quer. Se coloca lá na frente, fala seu projeto, começa a trabalhar. Eu acho que é isso que a gente precisa. Querer falar, deixa para jornalista, vai fazer, porque senão vai chegar lá, vai ser candidato a prefeito. O cara ganha, o que ele falou? Não, ele foi lá entrevistar o cara, não sei o quê, porque ele precisa aparecer, porque ele não está podendo ir para a rua. Então, assim, tem que cada um ficar dentro no seu quadrado. Verdade. Então, começa a falar dos projetos, candidatos a prefeitos, pré-candidato a prefeito. Cadê os projetos? A pessoa quer saber do seu projeto para a educação, para a saúde. Se a gente quer saber, para saber se vai ser o mesmo de 30 anos atrás, de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, ou você vai ter alguma coisa que fala, nossa, esse merece meu voto. Né? Eu acho que é por aí. Elias, você está coberto de razão. Você usou as palavras perfeitas, porque na verdade é isso aí, Elias. É aquilo que eu falei ali atrás. Ninguém coloca foto feia em Instagram, então é muito fácil, sabe? Mas efetivamente que são difíceis, né? Efetivamente eu estou vendo também, estou igual você, vendo pouco ainda. Eu sei que tem uma epidemia, alguma pessoa ouvinte viu a gente aí e falou, não é momento de falar de política, né? Eu também respeito as pessoas que têm esse pensamento, mas até por a gente saber que o que a gente precisa no futuro, para não passar isso que a gente está passando hoje, a gente precisa escolher bem, entendeu? A gente precisa saber o que passa na cabeça dos nossos próximos candidatos, pré-candidatos hoje, né? A vereador, os pré-candidatos a prefeito, porque, Elias, é isso que a gente está falando. Eu acho que a gente tem que saber mais quem é quem, né? Ouvir mais também o que a comunidade precisa. Olha, Elias, eu tenho, tipo assim, estou muito próximo da comunidade, tenho andado muito, ouvido muitas pessoas, né? Parei um pouco por epidemia, não dá para sair de casa, então tem saído assim, muito coisas pontuais, né? Mas eu vejo que hoje, Elias, olha, para você ter uma ideia, se você passar em várias comunidades, todas elas têm uma igreja. E todas as igrejas têm um trabalho social. E ali dá para você entender, identificar o que cada comunidade daquela precisa. Eu acho que o próximo prefeito precisa ter uma parceria com essas igrejas, né? Todas as igrejas católicas, né? Porque elas sabem, cara, com muita mais clareza as dificuldades que aquela comunidade vive, né? Elas já fazem um trabalho social, elas já fazem um trabalho até psicológico, muitas das vezes, sim, entendeu? Tem profissionais lá para fazer isso? Tem profissionais, às vezes nem tem, conversa, eu acho que numa precisa conversa dos órgãos públicos começar a conversar mais com as igrejas, que antigamente, desde lá de trás era assim, né? Os padres orientavam, né? Até apresentavam na época para a pessoa casar, aquelas coisas todas, né? O filho de fulano com o filho de Beltrano. Então, eu acho que precisa ter esse elo, para a gente também conhecer o que a comunidade precisa. Porque muitas das vezes, graças a Deus, diversas pessoas estão doando cesta, tem feito de tudo para que não falta comida na casa de nenhuma pessoa. Eu tenho visto que igreja, vereadores, diversas pessoas têm feito esse trabalho. Mas as pessoas não querem só isso, Elias. As pessoas não querem depender de ganhar uma cesta básica. As pessoas querem ter a vida dela. As pessoas querem ter o celular, querem ter uma roupa, querem fazer uma festa de aniversário, querem comprar um carro, querem comprar uma televisão. As pessoas querem isso. O gargalo é muito ruim. Você entrar dentro da casa de alguém, cara, e como eu entrava bastante, agora, por causa da epidemia, a gente não está saindo muito, e você vê que a pessoa não está faltando um alimento. Ela está faltando alguém para conversar, para dar esperança para ela que ela vai conseguir, que ela vai vencer. E isso é fundamental, Elias. Todos nós precisamos disso. Porque se a gente não fazer algo que a gente acredita, se a gente não vê, a gente para, a gente trava. E acabou, eu vejo talvez
muitas pessoas na rua assim, meio que não tem mais esperança. Sabe, porque, não vou arrumar um emprego, porque tem essa epidemia, não vou isso, não. Gente, a gente tem que ter um outro trabalho, um outro tipo de ver, mostrar para aquelas pessoas, porque senão por que a criança vai estudar? Entendeu? Não é isso, Elias. O nosso povo, acho que precisa resgatar a confiança. Porque a gente vem também de alguns governos que um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente não sabe. André, você foi a favor da volta aí dos trabalhos? Olha, A Elias, abertura gradual? Elias, eu vejo o seguinte, eu sou a favor das aberturas gradual, porque de forma... Seu segmento também está lá, né? Acho que é das 13 às 16. Das 13 às 16. Então são 3 horas. Apesar que loja de carro, especificamente falando, ela não tem aglomeração. Né? A pessoa entra pouco. Não bem que você está ali toda hora, fila. Então, vende até por telefone, pelo WhatsApp. Manda foto. O que eu vejo é o seguinte, Elias, foi uma série de situação aí que... O que acontece? É aquilo que a gente estava falando do pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, Elias, ele demora um certo tempo para poder adquirir uma experiência, porque ele está com vontade, está com coração, mas talvez a experiência dele de estar sempre... Por exemplo, eu tenho um amigo, o que acontece? Ele comprava, ele ganhava R$100 hoje, ele ia lá, gastava 90 e enchia de mercadoria, não precisa ter mais mercadoria. E assim ele foi fazendo. Só que ele só tinha 4 meses. Né? Então tudo ele empregou ali. E ele fechou. Elias, ele não tinha o que ele tinha estava dentro daquela loja. Né? O que ele tinha estava dentro daquela loja. Agora, se nós fazer as nossas partes de andar com máscara, pelo menos, é o mínimo, entendeu? Vamos colaborar, vamos andar com máscara. Sabe, você está vendo que tem uma fila ali que está cheia de pessoas, se você puder voltar mais tarde, volta mais tarde. Igual se eu vou no açougue comprar alguma coisa, Elias, eu chego lá, eu vejo que está cheio, eu vou lá comprar uma carne, alguma coisa, está cheio, o que eu faço ali? Eu não vou naquele momento, eu deixo para ir um outro horário alternativo, porque as nossas feiras tinha muita gente, né? Supermercado tinha muita gente. Entendeu? Chegou a fechar um aqui em cima. Né? E aí o que eu falo assim, Elias, e também como você vai falar para o jovem, Elias, que mora numa casa que tem 2 cômodos, no máximo 3 cômodos, e talvez mora 5, 6 pessoas, falar para ele que ele não vai poder sair. Não, vamos fazer uma parceria. Difícil. Quer sair? Coloca máscara, se previne. Se você vai em algum lugar, você lá dentro de casa, você tem que orientar. Igual eu oriento meus filhos, falo, você vai para algum lugar, faz o seguinte, chega lá, tá cheio, cara, muda, vai para outro lugar. Tem uma festa que vai ter 20 pessoas, não vai. Entendeu? Mas eu não posso falar para ele que ele não pode ir no mercado comprar alguma coisa. Fica muito difícil mesmo, entendeu? O essencial, acho que tinha que abrir mesmo, o essencial. André, a gente está chegando no final aqui, 1h03. Já passou rápido, hein? Passou rápido e passou também do tempo. Mas eu queria, não vou falar para você, eu quero chegar a uma fase aqui no momento de falar assim, olha para aquela câmera e fala você como candidato a vereador, né? Mas isso vai chegar e eu sei que muito cara vai tremer na base e não vai nem querer vir na hora, porque aí é a hora que o negócio fica feio. Mas eu queria que você finalizasse falando alguma coisa das suas ações. O que você está fazendo para ajudar a comunidade do seu entorno? Tem muitas pessoas fazendo isso e que não querem cargo, não estão disputando eleição nenhuma, fazem já de coração. Você é um cara que eu já vi nas redes sociais que vai lá, ajuda o cara a bater laje, final de semana, escadão, você vai lá e ajuda também. Então, mas aí a coisa mudou. Hoje é uma pandemia, a gente está vivendo essa guerra. O que você está fazendo com isso para poder ajudar as pessoas que estão precisando ali próximo de você? É o pouquinho que ajuda a ficar bastante grande? Olha, Elias, no início dessa pandemia, a gente pensou em diversas coisas. Até a gente mesmo que está acostumado com a comunidade, a gente ficou um pouco perdido, né? Porque a gente saía pouco de casa. Então, a gente até reduziu o número de trabalhos, né, que a gente faz no dia a dia. E hoje a gente está orientando muito, Elias. Olha, as perguntas, igual a pergunta que você fez, você é a favor, é contra, abrir. Então, tem uma parcela da sociedade que é contra, tem uma parcela da sociedade que é a favor.
E hoje a gente é muito solicitado para tudo no bairro. Eu fico muito feliz com isso, porque no meu dia a dia, Elias, o que está acontecendo? Cada um tem uma necessidade diferente. Hoje, por exemplo, eu tenho diversos pedidos de pessoas que está vendendo coxinha em casa. André, grava lá para mim, coloca no seu carro de som. Essa é uma maneira que eu estou fazendo para poder divulgar, para que aquela pessoa, porque ela não quer depender de uma ajuda do André, de alguma coisa de alimentação, uma cesta, algo assim. Quer do trabalho dela. Ela quer do trabalho dela. E é isso que eu tenho feito com as pessoas, é isso que eu tenho trabalhado, entendeu? Indicando, informando, porque a informação é a melhor arma que uma pessoa pode ter. Não adianta que eu te dar uma cesta hoje, amanhã ela acaba. E é o que eu falo sempre para as pessoas: o dia você vai ver quem é quem. Porque sempre uma frase assim, que todo mundo fala e eu também vou falar, né? Voto não tem preço, tem consequência. Entendeu? Muitas das vezes, as pessoas são levadas a votar por alguma pessoa que fez algo, deu algo para ela. E eu, para todas as pessoas, eu nunca peguei um cadastro, falar para a pessoa, me dá seu título de eleitor para me te cadastrar. Eu nunca fiz. Está aí, a rede social está aí. Se alguém tem um dia, vai vir falar isso para mim. Não vai ter. Porque isso eu não acho legal. Cara, então que cara que está sendo eu? Se eu estou fazendo alguma coisa, já pensando numa pré-candidatura. Que cara que estou sendo eu? É uma troca? Não. Se eu fazer coisas coletivas, Elias, que possa ajudar, é a mesma coisa. Eu vejo hoje a passagem Oswaldo de Andrade, tem muita gente me reclamando, hoje mesmo, que tá faltando um corrimão, que tem gente caindo, que isso, que aquilo outro. Olha, Elias, sabe qual foi a reclamação que eu recebi hoje? E foi diversa, se você pegar meu celular, ele tem, das pessoas me dizendo o seguinte: André, eles ficaram 3 meses sem ler a minha conta de luz, e agora a minha conta de luz que eu pagava 150, veio R$350. Como é que eu vou pagar? Como que eu pago, André? Então, eu me sinto isso como uma referência. E eu fico pensando em algo, falando, o que eu vou falar para essa pessoa? Porque eu também não tenho a resposta. Eu não sei tudo. Mas eu acho que assim, não adianta, eu vejo assim, pessoas falando que vai fazer rodoviária, que vai fazer isso. Eu fico imaginando, falo, gente, em 2004 eu coloquei isso, que eu ia trabalhar para uma rodoviária, que eu acho legal, eu acho que precisa. Mas tem como fazer? Na onde fazer? É isso que eu falo para as pessoas. Falar, Elias. Todo mundo fala. Talvez que eu sei de uma palavra que você quer ouvir, eu vou falar, não, vou falar com o Elias, o melhor repórter do mundo. Né? Mas, na verdade, eu só estou te enganando. É por isso que eu falo, no dia, trabalho social, Elias, ele não para nunca. Ele não para nunca. O trabalho na comunidade, ele não vai parar nunca, porque tem sempre um buraco na rua, tem sempre algo a fazer. O trabalho que eu quero fazer é fiscalizar de verdade e ouvir muitas pessoas, a comunidade. Porque aí você sabe o que a pessoa precisa, você sabe o que o seu bairro precisa, você sabe o que a cidade precisa. Não adianta, Elias, o cara falar que vai fazer A, B, C, eu tenho um projeto aqui que eu dou X coisas por mês. Não, mas o que você está acrescentando só para a vida? Só alimentação? É só isso? É isso que você está esperando de um vereador, de um prefeito? Eu não consigo entender isso. Não é isso que eu quero. Para mim não é isso. Eu quero que as pessoas realmente consigam ter condições um pouco melhor de vida. E aí é espiritual, alimentação, é no dia a dia, Elias. Elias, as pessoas, cada um tem sua necessidade. Você tem uma necessidade, eu tenho algumas necessidades. São pessoas diferentes, Elias. O bairro é o mesmo. Só que as pessoas são muito diferentes. E as pessoas, talvez, elas erram. Como eu posso te falar? É assim, o que você faz individual tem valor somente para aquela pessoa. O que você faz no coletivo tem valor para todas as pessoas. E eu quero sempre trabalhar com isso, com valor para todas as pessoas. Não só diretamente com uma pessoa, não só direto especificamente para alguma pessoa. Quando eu comecei a gravar uns vídeos pedindo para fortalecer o comerciante,
eu penso que eu tenho que fazer para todas as pessoas, para manter os seus trabalhos, porque, Elias, um dia se a gente tiver a oportunidade da gente dar uma volta nos pequenos comerciantes, a maioria esmagadora, quem trabalha lá é pessoas da família. É pai, é um filho, é esposa. E isso, Elias, é que traz um ganho para a cidade. Eu vou só... Tem um amigo aqui que até eu gravei um vídeo com ele poucos dias atrás, e eu vi essa semana, no início da semana, que ele, por intermédio de uma pastora, ele doou uma bicicleta com uma criança lá naquela tragédia que teve no sítio Joaninha. Pegou fogo lá, e ele doou. E eu fiquei tão feliz, Elias, sabe por quê? Não é que o nome dele é Luan, não é que ele vai dar uma bicicleta para cada criança. Mas se ele está fortalecido, ele está próximo, vê a realidade do seu bairro, o comerciante vê a realidade do seu bairro. Entendeu? E ele ajuda, porque ele tem uma condição de um momento melhor. E o Luan deu uma bicicleta para aquele garotinho, e eu fiquei muito feliz, porque eu sei que é um comerciante dali, meu vizinho, que como nesse momento ele tem essas condições de ajudar, ajudou. E o comerciante, ele é assim, Elias. Não espera das grandes empresas, não, porque as grandes empresas ajudam mais muito pouco a comunidade. Ela ajuda mais órgãos grandes, que acaba aparecendo em mídia. Agora o pequeno não, ele ajuda ali o vizinho dele, o da esquerda, da direita, o de frente, e assim por diante. Com essa fala só tenho que falar o seguinte, você já está pensando como um vereador e está sabendo separar o joio do trigo. Que é o quê? É fazer um trabalho de conscientização, de conversar, de entender a necessidade da coletividade. Exatamente. Porque todos bem fortalece a comunidade, fortalece a cidade, fortalece o Estado e fortalece o país. Então, eu acho que é por aí. O trabalho social tem que existir também, porque tem muita gente carente de fato, mas tem que ter a conscientização de quando você vai lá ajudar, separar a ajuda do que é o voto, do que é pedir um cadastro de um título eleitoral. André, não aceito. André, eu acho que deu, cara. Obrigado mais uma vez. Você é uma simpatia, um camarada, um amigo, entendeu? Saiba disso, né? Pela sua educação, pela forma do seu trato com as pessoas, não só comigo, a gente vê aí. E melhor do que você falar de você é a pessoa falar de você. É verdade. Bom, Elias, mais uma vez, cara, muito obrigado. Eu sempre tento abraçar todas as oportunidades com muita autenticidade. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Eu abracei a oportunidade que o prefeito me deu, porque muita gente quer colocar aquele crachá azul. E talvez as pessoas precisam dar um pouquinho mais também de valor, porque tem muitos colegas que queriam ter uma oportunidade de estar trabalhando num órgão público, e talvez até tem, mas não contribui com a própria cidade, com quem te deu a oportunidade. Eu sempre sou muito grato, sou grata ao Marcos demais, entendeu? Sou grato ao Lauro também, porque, cara, ele foi sempre muito honesto comigo, não tenho o que falar, entendeu? Eu só tenho que agradecer a todas as pessoas, como eu aprendo muito também lá na Câmara Municipal, aprendo com todos, entendeu? Todos os vereadores lá também, para mim está sendo uma aprendizagem maravilhosa. É isso aí. E a gente esteve aqui hoje com o André da Sacola. Quem quiser dar uma assistida depois, vai estar gravado aqui na página do Facebook, do Grupo ABC News, e a gente fica por aqui. Quem quiser, vai lá na radioabcnews.com, vai começar o programa do João Carlos Santana, um rock nacional, vai falar um pouco de Titãs e um pouco de Roberto Carlos hoje, tá bom? Gente, um abraço e até amanhã, uma boa noite, já escureceu.